pão, com pizza, essas coisas. Isso é uma coisa que eu posso ficar pegando o pé dele. Sobe pro ré, né? Sobe pro ré. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. E em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Bom dia, graça e paz a todos vocês, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. No dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele confrontou o sistema, onde por meio de marteladas dadas na Catedral de Westminster, de Wittenberg, ele cunhou 95 teses contra a Igreja Católica, porque ela se desvirtuou da fé cristã. Essas 95 teses podem ser resumidas em cinco solas. Somente as Escrituras revelam para mim e para você quem Deus é. A Escritura é a palavra de Deus que revela para mim e para você a salvação que há em Cristo Jesus.
Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Não tem ninguém mais que pode nos dar acesso a Deus a não ser Cristo Jesus. Outros homens não podem conceder isso, santos não podem conceder isso, apenas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente a graça de Jesus é que nos salva. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar o favor de Deus, mas Ele faz isso graciosamente porque Ele nos amou. Somente por meio da fé nós temos acesso a Deus. Somente por meio da fé nós podemos receber a salvação que há em Cristo Jesus. Suas obras, aquilo que você faz, os seus méritos, não são capazes de comprar o favor de Deus. Nós recebemos isso, a salvação por meio da fé. E o último, né, que para mim é o que mais toma o meu coração. Somente a glória de Deus. Somente Deus merece toda a glória, honra e louvor. Porque como diz a canção, Ele sempre me amou. Ele nunca me desamparou. E por isso o desejo é que nós vivamos para a glória dEle. Então nessa semana onde nós vamos celebrar a Reforma Protestante, nós lembramos disso. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. Que nós possamos viver a partir desses princípios. Amém? Amém. Quero ler com você o texto de Neemias, capítulo 9, versos de 5 a 6. Eu convido você a ficar de pé, nós juntos fazermos a leitura desse texto que exalta para nós a grandeza de quem Deus é. Onde aqui todo o povo judeu, o remanescente que Deus alcançou, está reunido também, numa reunião solene, para exaltar a Deus. Eu quero ler com você esse texto. Vamos ler juntos em uma só voz? Neemias 9, de 5 a 6. Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Nós estamos aqui para exaltar a grandeza de Deus. Ele nos criou para isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele merece toda a honra, glória e louvor. E na medida que nós vivemos para a glória de Deus, sabe o que acontece? Nosso coração fica satisfeito. O nosso coração se enche de alegria, porque foi para isso que nós fomos criados. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, nós te engrandecemos e nós louvamos o seu santo e glorioso nome, porque o Senhor é Deus grandioso, Deus criador, foi o Senhor quem nos fez, foi o Senhor quem nos formou. No ventre de nossas mães era o Senhor quem estava nos tecendo e nos olhando com um olhar de amor, e louvado seja o seu nome por isso. O Senhor é Deus, nós somos criaturas. O Senhor é Deus e nós somos o seu povo, Senhor. Nós louvamos o Senhor pela sua presença no meio de nós. Nós te bendizemos e nos aproximamos deste lugar com ações de graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor nos amou, o Senhor nunca nos desamparou, Senhor. O Senhor sempre está conosco, Senhor. O seu amor, Senhor, ninguém pode remover e tirar de nós. Nós te louvamos e bendizemos por isso, porque nós estamos presos, amarrados a este amor glorioso revelado em Cristo Jesus, onde por meio da cruz não nos resta dúvidas de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos quer. Nós louvamos o seu glorioso nome nessa manhã. Te exaltamos porque o Senhor é o nosso Deus. E porque o Senhor é Deus, isso é suficiente para nós. E nós nos deleitamos nisso, nós nos alegramos nisso. Nós nos deleitamos pelo fato de que o Senhor é o nosso pastor. E por isso nada nos falta, porque o Senhor é pastor, presente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Quero ler um texto com vocês, de Mateus capítulo 15, versículos de 17 a 19, no embate que Jesus tem com os fariseus da sua época, né? Um dos vários embates que ele teve, onde ele diz assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Que
que Jesus quer dizer para nós nesse texto? O problema não está naquilo que nós fazemos aparentemente, externamente. Ele não quer apenas mudar os nossos comportamentos. Nós precisamos de uma mudança de coração. O nosso coração é corrompido. O nosso coração, na linguagem das Escrituras, é pecaminoso, né? De tal forma que a gente pode não fazer todas essas coisas, mas nós pensamos essas coisas. Nós pensamos o mal, nós desejamos o mal, e por isso nosso coração é corrompido. E é por isso que ele veio. Por isso que Jesus sai do céu e invade a terra, porque nós precisamos de nascer de novo. Nós precisamos de salvação. E no momento de confissão, é isso que nós confessamos. Nós não confessamos apenas aquilo que nós fazemos externamente, nós confessamos o problema do nosso coração. Nós confessamos, Senhor, internamente, o Senhor sabe, eu sou mau. Eu posso não matar as pessoas, mas já matei várias no meu íntimo. Eu posso não roubar aquilo que é do outro, mas quantas vezes já pensei em passar a mão naquilo que é do outro? Porque é do interior do coração que nascem todos os maus desígnios. O momento de confissão é esse momento onde nós confessamos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor é aquele que sonda mentes e corações, o Senhor sabe que eu não sou inocente aos seus olhos. Mas porque por meio de Cristo o Senhor me perdoe e me purifique. Para que não apenas os meus comportamentos sejam santos, mas que os meus pensamentos, que os meus desejos sejam santos. Imagina que maravilha isso, gente. Os nossos pensamentos serem purificados de toda maldade, de toda injustiça, de todo sentimento ruim. É isso que Jesus quer oferecer para nós. Eu convido você, então, a esse momento de confissão. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Sondar os seus pensamentos, sondar suas intenções, sondar os seus desejos. Faça a oração que o salmista Davi faz, de que vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo reto caminho. Guia-me pelo caminho do Senhor. Ore silenciosamente. E depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos cantar uma canção. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas
e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Suas vozes, santo, cante santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Há perdão para mim e para você. Deus não é apenas santo, Ele deseja que nós sejamos como Ele é. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler mais um texto bíblico, Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 27, onde Jesus vai dizer para nós o que significa segui-lo, né? O que significa seguir Jesus. Vamos ler juntos? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus não é aquele que quiser me seguir, pegue o seu colchão e siga-me. Seria bom, né? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser um seguidor de Jesus não é querer conquistar coisas aqui, em primeiro lugar. Ser um discípulo de Jesus é aguardar por esse grande e precioso dia que o Filho do Homem virá em glória e irá recompensar aqueles que são seus com vida eterna, com novos céus e nova terra. São aqueles que estão dispostos a abandonar tudo por Jesus aqui, para receber tudo que é dele lá. Esse é o convite para nós. Que os nossos olhos estejam focados nesse grande dia em que o nosso Senhor vai voltar e Ele vai nos resgatar. Amém? Fique de pé, nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta com alegria de coração. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca
nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, suas vozes. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Para a irmã Palmeira fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus.
Amém. Você pode sentar? Bom, nós vamos fazer a leitura da pergunta de número 37 do Breve Catecismo. Todo domingo nós temos lido para nossa edificação, para nossa instrução. É um convite para você participar com a gente também, todo domingo pela manhã, onde nós temos conversado sobre esse documento que resume as principais doutrinas da fé cristã por meio de perguntas e respostas, tá? Nós já estamos quase finalizando esse material, né? Ano que vem já faço propaganda para vocês que nós vamos estudar o livro de Atos, tá? Vai ser bem legal, então convido você a participar com a gente todo domingo às 9 horas, tá? Pergunta de número 37, então, quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Quais são as bênçãos? Vamos ler juntos? As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Olha que maravilha. Esse consolo que nós temos diante da morte. Nós que cremos em Jesus, se nós morrermos, nossa alma vai imediatamente até Deus. Onde já desfruta de alegria, da paz que o Senhor nos oferece com a sua presença. Consolo para nós isso aqui. Guarde isso no seu coração, tá? Então, quero passar rapidamente a agenda semanal, tá? Segunda-feira nós temos artesanato, 1h30. Vai ser aqui na igreja, tá? Amanhã, 1h30. Se você pode participar, venha participar desse grupo que é maravilhoso. Se você conhece alguém que também queira participar, divulgue essa informação. Terça-feira, reunião de oração aqui na igreja às 19 horas, onde nós temos aprendido aí a orarmos juntos. Quarta-feira nós temos encontro na Marina, 14h30 e pequeno grupo às 19h30. Em ambos nós estamos estudando Apocalipse. E tem sido uma aventura bem legal, tá? Convido você, se pode, a conhecer esses grupos, a participar com a gente, tá? Sábado, aulas de violão e teclado, 15 horas aqui na igreja. E domingo, gente, eu coloquei errado aí, tá? Domingo, primeiro domingo do mês é café da manhã, tá? Oi? Eu já vou colocar lá. Hã? É verdade, ó, já confundi tudo, tá? Só o que dá o homem fazer os slides, entendeu? Não dá certo, tá? Então sábado, gente, eu vou divulgar no próximo slide, tá? Nós temos bazar, mas já chegamos lá. Então domingo, café da manhã, às 9 horas, participa com a gente, é um tempo de comunhão, uma mesa farta, deliciosa, tá? O pessoal nem quer vir para o culto, né? Quer ficar comendo, conversando, tá? Mas participa com a gente. E nós temos a Santa Ceia também às 10 horas, tá? Pode passar? E aí, gente, a nossa agenda das próximas semanas, tá? Então, dia 1º, bazar, tá? Das 9 às 5 horas da tarde. Mari, alguma instrução durante a semana, voluntários, tá tudo certo? Isso. Se alguém quiser participar com ajuda, com braço, bem-vindo. Então, se alguém pode... 2 pessoas? Então, 2 pessoas para quinta-feira. Que horário, Mário? Maravilha. Então, se você quer cooperar com a gente, conversa com a Mari, que ela vai saber te dar todos os detalhes. E depois nós temos as nossas demais agendas que eu vou compartilhar com vocês nos grupos, tá? Sábado às 9 horas, dia 15 de novembro, nós temos um café de planejamento por ano de 2026. Toda a igreja é convidada a participar para a gente planejar o ano de 2026, o que nós vamos fazer no próximo ano como igreja, tá? As demais informações eu vou passando nos próximos domingos, tá bom? Esses são os avisos. Lembrando aí do nosso projeto de reforma, todo domingo nós temos apresentado para vocês o nosso sonho. Amanhã eu já tenho uma reunião com o pedreiro, com o empreiteiro, para a gente começar já a aquecer os motores aí da reforma, tá? E aí o total do valor arrecadado até agora, semana passada estava em 54%, fomos para 55%. Como diz o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo, isso mesmo.
né? Então estamos chegando lá, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gente, hoje é um dia especial. Hoje é o dia que nós vamos receber, por meio da profissão de fé e batismo, uma família que já é muito amada por nós. A família do Jonathan, da Joelma e do Heitor. E eu quero convidá-los aqui na frente, este momento onde eles oficialmente farão parte não apenas da Igreja Presbiteriana Olaria, mas do povo de Deus, né? Pode vir aqui em cima mesmo. Maravilha. Mas eu creio que está faltando alguém aqui, não está? Quero chamar o presbítero Paulo Henrique aqui na frente. O presbítero Paulo Henrique foi quem caminhou com essa família, foi quem discipulou essa família, né? E eu quero convidá-lo a participar deste momento, onde eles tiveram conversas preciosas aí, né? E louvado seja Deus, porque Ele nos concede líderes que nos abençoam, que cuidam de nós, que nos amam, que nos instruem. Então é uma bênção fazer parte da família de Deus, né? E Jonathan e Joelma, hoje vocês vão passar pelo batismo. E esse momento do batismo é um momento que simboliza não a fé que vocês têm. O momento do batismo simboliza uma aliança que Deus fez com vocês. O batismo é esse sinal onde Deus ele fez uma aliança com vocês. Foi Ele quem veio na direção de vocês. Foi Ele que salvou vocês. Foi Ele que resgatou vocês. Foi Ele que abriu o coração de vocês. Foi Ele que fez vocês nascerem de novo. Foi Ele que abriu os olhos de vocês. E é Ele quem promete que vai amar vocês sempre. Que nunca vai deixar vocês e que vai sustentá-los até o fim da jornada. Então, gente, o batismo é símbolo daquilo que Deus faz por nós. Não é símbolo daquilo que eu reconheço, não, é Deus que resgata e que salva aquele que está perdido. Isso é maravilhoso, tá? Isso aqui é sinal para nós de um Deus que vem em nossa direção. Então, um dia Deus viu vocês, Jonathan, Joelma e Heitor, e Ele amou vocês. E Ele veio em direção a vocês. Isso é precioso. Esse é o significado principal do batismo, um Deus que vem em nossa direção e que nos resgata por meio do sacrifício do Seu Filho. Esse é o significado principal, um Deus que faz aliança com a gente. Um Deus que não apenas faz aliança com vocês, mas com os filhos de vocês. Isso é uma bênção, tá? Mas o batismo também significa o sangue de Cristo Jesus, que é derramado sobre nós e que nos perdoa de todos os nossos pecados. De tal forma que por meio dos méritos de Cristo, Deus olha para nós e fala, você é justo por causa do que meu filho fez. Então esse momento do batismo é Deus declarando para vocês, por meio do meu filho vocês são justos. Por meio do meu filho vocês são perdoados. Mas não apenas isso, o batismo simboliza que Deus não apenas nos justifica, nos torna justos, mas Ele nos faz parte da sua família, porque Ele nos adota como seus filhos. Então o batismo é essa garantia de que vocês são filhos de Deus, amados por Ele, fazem parte da família de Deus, fazem parte da vida de Deus. Isso é maravilhoso. E por isso, quando nós somos batizados, nós somos inseridos numa família maior. Vocês estão sendo inseridos na família de Deus, que é muito maior que a Olaria, que é muito maior do que aquilo que podemos ver, porque a Igreja de Jesus percorre todos os séculos. Vocês fazem parte dessa família. Um dia todos nós estaremos lá diante do Cordeiro daquele que nos salvou. Então sabe que vocês fazem parte dessa família. Nesse momento aqui nós estamos entrando numa aliança com Deus, mas uma aliança com o povo de Deus, onde nós nos comprometemos a cuidar de vocês, a amar vocês, a ouvir vocês, a acolher vocês, e vocês se comprometem em igual forma com essa família. Amém? Esse é o significado do batismo. Então, no momento em que eles forem batizados aqui, vocês estão entrando em aliança com eles, e eles estão entrando em aliança conosco. É compromisso nosso cuidar um do outro. Tá? Então,
Então nós vamos passar para a profissão de fé. A profissão de fé é onde nós reconhecemos publicamente diante dos homens que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós vivemos por Ele e para Ele. E a beleza é que aqueles que confessam o nome de Jesus diante dos homens, um dia o Senhor Jesus nos confessará diante do Pai. E é isso que vocês estão fazendo aqui, reconhecendo publicamente que vocês são de Jesus, que vocês pertencem a Ele. Isso aqui é basicamente o voto de casamento que vocês vão fazer, tá? É Deus entrando em aliança com vocês e vocês respondendo, sim, Senhor, nós vamos viver para o Senhor. Então vamos para as perguntas. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, vocês creem? Sim. Vocês creem que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês creem? Sim, nós cremos. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são capazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, vocês confessam? Sim. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que Ele pede? Vocês creem? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos de todo o mal que fizeram diante de Deus e resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça, vocês estão sinceramente arrependidos? Sim, estamos. Vocês prometem que, como membros dessa igreja, vocês vão se sujeitar sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, vocês prometem? Prometemos. Amém. Então nós vamos proceder com o batismo de vocês, Jonathan e Joelma. Peço auxílio do presbítero Paulo Henrique. Fique de pé, por favor. Vamos participar juntos desse momento. Jonathan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joelma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar por esse casal? Ó Deus Todo-Poderoso, que maravilhoso poder testemunhar, Senhor Deus, esse momento tão precioso, Pai, tão bonito, Pai, em que há alegria nos céus, Pai. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome por essa família, Pai, que o Senhor nos deu, nos presenteou, Pai. Nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre essas vidas, Pai. Pedir a Tua bênção sobre a caminhada deles aqui na Igreja do Olaria, Pai. Servindo ao Senhor, Pai. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, Pai, sobre esta família, Pai. Sobre o Jonathan, sobre a Joelma, sobre o Heitor, Pai. Abençoa-os em tudo que eles fizerem, Pai. Que eles sejam bem-sucedidos, Pai. Que eles se mantenham íntegros, Pai, na Tua palavra, Pai. Que eles se mantenham fiéis à Tua palavra. Que eles busquem ser imitadores de Cristo a cada dia, Pai. E que o Senhor os proteja e os livre do mal, Pai. Que o Senhor os fortaleça na graça, no conhecimento e na fé, Pai. E que em tudo eles sejam frutíferos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Pode sentar? Mas agora nós vamos proceder com o batismo do Heitor, onde a promessa de salvação não é apenas para vocês, Jonathan e Joelma, mas é para o filho de vocês. Onde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer que os nossos filhos, os filhos dos crentes, não são impuros, eles são santos. Porque a promessa não é só para mim, é para minha casa, é para os meus filhos. E no momento onde nós batizamos o Heitor, nós estamos declarando que ele já faz parte disso. Ele já está pertencente à dinâmica do povo de Deus, onde um dia, assim como vocês professaram a sua fé em Cristo Jesus, o Heitor também fará isso. E por isso esse momento do batismo, onde nós vamos batizar o Heitor, nós estamos prometendo, como igreja, que nós vamos cuidar dele. Que não apenas o Jonathan e a Joelma vão educá-lo no caminho do Senhor, nós também vamos. É um momento onde nós nos comprometemos aqui, eu vou ser modelo para o Heitor. Eu vou ser modelo de irmão, de amigo, de homem, de mulher santo. Que o Heitor vai estar vendo isso. Onde vocês também vão prometer que vocês vão ensinar o Heitor no caminho que ele deve andar. E quando ele for mais velho, não se desviará dele. Porque a aliança que Deus faz não é só com a gente, é com os nossos filhos. Então, vou fazer mais algumas perguntas para vocês, pais. Tá? Vocês prometem que, se Deus for servido conservar a vida dessa criança até a idade própria, vocês vão educá-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como é ensinado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Prometemos. Vocês prometem encaminhá-lo pelas santas verdades da cruz, servir-lhe vós mesmos de exemplo de piedade e conceder todos os esforços para livrá-los das más companhias e dos maus exemplos. Vocês prometem ensinar ao Heitor a Bíblia, a trazê-lo convosco à igreja regularmente, ensiná-lo a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Vocês prometem? Prometemos. Vocês prometem orar pelo Heitor e orar pela vida dele, dar-lhe a devida instrução e educação que puderdes e criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Vocês prometem? Prometemos. Igreja, vocês prometem ser exemplo para a vida do Heitor? Vocês prometem cuidar dele e cuidar dessa família? Nós entramos numa aliança agora, onde estamos comprometidos um com o outro. Amém? Onde nós cremos que o Heitor, na idade propícia para isso, assim como seus pais fizeram, ele fará diante de toda a igreja e vai professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, assim como é o Senhor da vida dos pais dele. Amém? Fico de pé mais uma vez. Nós vamos batizar o Heitor. Heitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer mais uma oração? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar toda essa família. Pai querido, nós nos alegramos. E é tempo de alegria essa manhã, Senhor. Porque a festa no céu, quando pecadores se arrependem, são inseridos na sua família. O Senhor faz festa quando os seus filhos são alcançados e resgatados. E nós juntos nos alegramos nessa manhã, pela promessa do Senhor sendo cumprida aqui neste lugar, onde o Senhor prometeu alcançar gente de todos os povos, línguas, tribos e raças. E nós vemos essa promessa se cumprindo aqui. Nós vemos, Senhor, o sangue de Cristo Jesus sendo espalhado por todas as nações. Nos alegramos com essa família. Amém. Pai querido, eu oro pela vida do Heitor. E que privilégio ele tem, Senhor, de já fazer parte do seu povo. De aqui poder ser ensinado acerca da sua palavra. De aqui poder ser ensinado acerca do seu evangelho. Que privilégio ele pertencer a uma família de pais amorosos que zelam por ele, que cuidam dele.
Pai querido, que o Heitor, Senhor, desde já, possa amar o Senhor, possa conhecer o Senhor, possa ter o profundo desejo de servi-lo, de amá-lo, Senhor. E por isso nós dedicamos a vida dele diante do Senhor, oramos pela bênção do Senhor sobre a vida dele, pela condução do seu Espírito Santo sobre a sua vida, que o Senhor venha livrá-lo de todo mal ao longo da sua jornada, Senhor, e preservá-lo para que ele seja um homem santo, para que ele seja a bênção para as nações, para que ele seja a luz por onde ele andar. Em nome de Jesus, abençoe grandemente a vida do Heitor, esse rapaz que já é seu. Nós nos alegramos, Senhor, e o abençoamos. Abençoamos toda essa família, Senhor, que já é amada por nós, que aqui eles cresçam, frutifiquem para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sejam oficialmente bem-vindos em nosso meio. Gente, podem aplaudir, por favor. Tempo de alegria. Podem sentar, gente, por favor. Vou chamar as crianças aqui na frente, então. As crianças e a prof dessa manhã. Nós vamos orar pela vida de vocês. Vamos orar? Pai querido, te bendizemos, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que das crianças é o reino dos céus, e que isso seja verdade no coração delas, que desde já elas tenham prazer pelo Senhor, que desde já elas almejem o seu reino, em viver de acordo com o seu reino, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe esse tempo que elas vão ter de ensino, de instrução, que isso não permaneça apenas na mente, mas que desça ao coração delas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Ô, gente, poderíamos encerrar por aqui já, né? Que bênção, né? Eu me alegro toda vez que nós ministramos o sacramento do batismo, que eu creio que deve ser um sacramento que deve acontecer mais no nosso meio, que é sinal da graça de Deus alcançando os homens, né? É Deus vindo em nossa direção, então que grande alegria. Não se esqueça de abraçar o Jonathan e a Joelma no final do culto, dar aquele abraço apertado, dê as boas-vindas, né? Vocês são amados por nós, viu? Gente, nós vamos então prosseguir com a nossa série que nós temos estudado aqui, coletivamente solitários, onde afirmamos que estamos vivendo o que nós chamamos de epidemia da solidão. Onde temos afirmado domingo após domingo que um pouco mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo se sentem terrivelmente solitárias. E segundo os sociólogos, isso é fruto de uma comunidade que se perdeu. Isso é fruto de uma sociedade altamente tecnológica, altamente individualista, de tal forma que o contato olho a olho, o contato com gente se perdeu. Valorizamos tanto a nossa privacidade, valorizamos tanto as nossas vidas corridas, valorizamos tanto a nossa agenda cheia, valorizamos tanto o nosso cansaço, onde nós estamos buscando galgar posições melhores no universo capitalista, que nós perdemos o senso de conexão e de comunidade. E um preço alto a ser pago por uma sociedade assim é a solidão, é o sentimento de solidão. Então, se os sociólogos afirmam que uma comunidade se perdeu em meio a esse mundo altamente tecnológico, altamente produtivo e consumista, a resposta bíblica para esse problema é a comunhão e a amizade. É isso que nós estamos tentando construir aqui. A resposta bíblica para o problema da solidão é a comunhão e a amizade, é a comunidade e família do próprio Deus, né? A resposta está aqui, naquilo que nós estamos fazendo, onde nós estamos aqui, por meio de Cristo Jesus, tentando estreitar nossos laços, cuidarmos uns dos outros, ser verdadeiramente família, para que ninguém se sinta só. Então, até aqui nós conversamos sobre apoiarmos uns aos outros em nossas crises, nós vimos isso através da história de Davi e Jonatas. Nós conversamos sobre incentivarmos uns aos outros mutuamente
Nós vimos isso a partir da história de Paulo e de Timóteo. Na semana passada nós vimos e conversamos sobre termos amigos que nos levam até Jesus, a partir da história do paralítico e seus amigos. Mas não sei se você percebeu isso, mas todas essas histórias que nós conversamos têm um elemento em comum. Você sabe qual que é? O sofrimento. Todas essas 3 conversas que nós tivemos até aqui têm um elemento em comum, que é o sofrimento. Histórias de amizades que, em meio aos desafios, às dores e limitações, nos ensinam sobre apoio, sobre incentivo e sobre carregarmos os fardos uns dos outros. E isso é um imperativo bíblico. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, vai dizer: carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Olha só que força do que o apóstolo Paulo está dizendo. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo, né? Mas aí em Romanos 12, versículo 15, ele vai dizer: chorem com os que choram. Isso é imperativo bíblico, nós nos apoiarmos em nossas crises, né? Nós cuidarmos uns dos outros, nós estarmos presentes nos sofrimentos. Mas ao longo da jornada, infelizmente, descobrimos algumas verdades que são difíceis de se engolir. Como, por exemplo, há quem suporte a sua dor, mas não suporta a sua felicidade. Há quem te acompanhe nas lágrimas, mas se afasta nos seus risos. Há quem tenha empatia pelas suas dores, mas inveja da sua alegria. Há quem chore ao seu lado no velório, mas não está ao seu lado na festa. E ao longo da jornada nós nos deparamos com isso, com pessoas que sofrem conosco, mas que não conseguem se alegrar conosco. Então reflita comigo nessa frase aqui. Amigos verdadeiros são aqueles que suportam a sua felicidade. Porque em um momento difícil, qualquer um se aproxima de você. Mas o seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade. Olha o impacto dessa frase. Há pessoas que estarão com você no sofrimento, mas não estarão com você na sua alegria, na sua felicidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, antes dele falar, chorem com os que choram, sabe o que ele fala? Alegrem-se com os que se alegram. Participem da alegria uns dos outros também. Celebrem juntos, alegrem-se juntos, alegrem-se com a alegria do outro. E esse é um desafio gigantesco para nós. É fácil para nós até sofrermos com os que sofrem. É difícil se alegrar com os que se alegram. Mas por que eu estou falando isso? Por que é tão difícil se alegrar com o sucesso e a felicidade alheia? Na primeira motivação, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é porque nós temos motivações erradas para celebrar. Nós celebramos errado. O pecado ele é tão pernicioso, né, que até quando nós celebramos de maneira equivocada, de maneira pecaminosa, né? Porque nós vivemos uma cultura que confunde celebração com ostentação. Vou explicar para vocês. Nós entendemos isso através das maravilhosas músicas que nós temos no Brasil, não é verdade? Uma canção que ficou muito famosa no Brasil, conhecida como Beijinho no Ombro. Já ouviram essa música por aí, né? Ela diz: desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais a nossa vitória. Olha só como a nossa cultura celebra. Eu celebro para que os outros tenham inveja de mim, para que os outros vejam que eu estou na melhor. Não, mas isso não é só na música secular não, tá? Temos outra música que se diz cristã, conhecida como Sabor de Mel, que afirma que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê sua porção vai se arrepender. Música que se diz cristã. Sabor de mel. Né? Ou seja, olha o que essas músicas revelam para nós. Que sucesso, a felicidade, é para você mostrar para as pessoas que você é melhor do que elas. É para você se sentir melhor do que as outras pessoas. E é para provar para todo mundo que duvidou de você, que você conseguiu chegar onde a maioria não chegou. A nossa cultura entende celebração dessa forma. Provar para as pessoas que eu sou melhor do que elas. Provar para todos que duvidaram, eu consegui. Agora vocês estão na pior, eu estou na melhor.
Olhe só como a nossa cultura celebra. Olha como as pessoas celebram. E é claro que uma postura assim vai ter como reação o quê? Inveja e ressentimento. Nós celebramos errado, nossa cultura celebra errado. Mas, em segundo lugar, nós temos dificuldade com a alegria do outro, porque temos dificuldade em ver que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Né? A minha grama pode ser até verde, mas quando eu olho para a grama do vizinho, eu falo, meu Deus, a grama dele é mais verde que a minha. Eu queria ter uma grama como a dele. O outro pode até estar bem, mas de preferência não melhor do que eu. Né? Segunda dificuldade que nós temos. Em terceiro lugar, nós temos dificuldade com a alegria do outro porque estamos descontentes com a nossa própria vida. Não nos contentamos com aquilo que nós temos, a tal ponto que nós questionamos, por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Não é? Por que uns têm saúde e eu não tenho? Por que uns têm dinheiro e eu não tenho? Nós questionamos essas coisas. Todas essas coisas, não ter com quem celebrar e não saber lidar com a alegria do outro, gera um sentimento de solidão muito grande. Gera um sentimento de solidão muito grande. E por isso, hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. Alegrar-se com a alegria do outro. Eu espero que a gente aprenda a fazer isso. Para que aqui seja um lugar de alegria. O povo de Deus deve ser um povo da alegria. Nós precisamos aprender a fazer isso. E eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45, que contam a história de duas mulheres que se encontraram e que se alegraram juntas, sem inveja, sem ressentimento, sem amargura, só alegria e celebração. Vamos ler esse texto? Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã nós nos alegramos com a sua presença no meio de nós, nos alegramos que o Senhor é um Deus que não desiste de nós, e nessa manhã nós te pedimos a instrução do seu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra e praticá-la, Senhor, para que aqui este lugar seja um lugar conhecido como a alegria do seu povo, onde nós nos alegramos uns com os outros, e choramos uns com os outros. Edifica o seu povo, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu e você precisamos encontrar alguém para celebrar. E essa aqui é uma resposta para a solidão. E essa aqui é uma resposta que nos ajuda a nos alegrar com a alegria do outro, que precisamos encontrar alguém com quem nós podemos dividir as nossas alegrias, as nossas celebrações, tá? Então, veja só comigo, o momento anterior deste texto é Maria recebendo o anúncio do anjo Gabriel, dizendo que ela ficaria grávida por meio do Espírito Santo e daria à luz um filho que deveria ser chamado de Jesus, onde o anjo afirma no verso 32, acerca deste menino que está para vir, que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim, tá? E aqui é o anjo Gabriel dizendo, o Messias chegou. Aquele homem tão esperado no Antigo Testamento que viria e restauraria Israel, ele chegou, está no ventre de Maria. O ungido de Deus está chegando ao mundo. Esse é o anúncio do anjo Gabriel. O tão esperado, aqueles de quem os profetas falaram tanto, chegou ao mundo. E chegou ao mundo no ventre de uma mulher. Esse é Jesus. Mas curiosamente, olha o que o anjo afirma no versículo 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. E que o anjo Gabriel declara, aquele que vive com Deus, aquele que rodeia o trono de Deus, nada é impossível para Deus. A história do nascimento de Jesus, a história da gestação de Isabel só demonstram para nós, nada é impossível para Deus. Inclusive a salvação não é impossível para Deus.
Ele é capaz de nos salvar, de quebrar o nosso coração. E o que Maria faz ao receber o anúncio do anjo do Senhor? Ela diz: Senhor, faça-se comigo conforme a sua palavra está afirmando. Mas ela se preparou e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, gente, Maria, ela sai da cidade conhecida de Nazaré e ela vai possivelmente para uma cidade conhecida como Encarim, tá? A distância entre essas duas cidades era de 100 a 150 quilômetros, o que dava 4 a 6 dias de viagem em caravana, a pé, tá? E as estradas naquele tempo eram perigosas, né? Havia assaltantes na estrada. Mas Maria recebeu a notícia que a sua prima Isabel, que já estava em idade avançada, que era estéril, que se considerava amaldiçoada por não poder ter filhos, já estava no 6º mês de gravidez, porque Deus agiu na vida dela, e ao mesmo tempo Maria recebe o anúncio de que ela está gestando o Messias, e por isso depressa ela vai até a casa de Isabel, o que se torna um tempo de celebração do agir gracioso de Deus. Ou seja, Maria recebe todas essas boas notícias, o que ela faz? Preciso celebrar com alguém, preciso compartilhar isso com a Isabel. Recebi a notícia, ela está grávida, ela era estéril, ela chorava tanto nas reuniões de família, preciso celebrar com ela. Eu também recebi a notícia, estou grávida do Messias, preciso celebrar isso. Preciso compartilhar essa alegria com alguém. Aí o encontro vira um encontro pentecostal, né? Porque Isabel ouve Maria falando, o bebê se agita no ventre, ela fica cheia do Espírito Santo, começa a falar alto, em alta voz, né? Bem pentecostal o negócio, né? Virou um encontro aqui, uma loucura, né? Então, gente, nós precisamos de pessoas com quem podemos celebrar aquilo que Deus tem feito em nossa história. Nós precisamos disso. Como diz o hino, quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e você vai se ver surpreso, quanto Deus já fez. Nós precisamos disso, gente. A igreja deve ser esse lugar, não apenas de choro, mas de celebração, onde nós nos alegramos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus que a Conceição passou por uma boa cirurgia, que o Paulo passou por uma boa cirurgia, louvado seja Deus. Onde nós aqui compartilhamos a alegria um do outro, louvado seja Deus que o Rubens voltou do Canadá, são e salvo, cheio de história para contar, louvado seja Deus. Aqui é um lugar que deve ser um lugar marcado por alegria, onde nós celebramos aquilo que Deus tem feito em nossa história. Olha só o que afirma esse pastor conhecido como J.C. Riley: trocar experiências com os companheiros de viagem é como uma parada refrescante em nossa jornada pelo caminho estreito. Olha só a profundidade do que ele afirma. Trata-se da experiência mais próxima da alegria celeste que se pode desfrutar nessa terra. O quê? Compartilhar as nossas celebrações daquilo que Deus tem feito. A alegria compartilhada se multiplica. A tristeza se expande ao ser ocultada, ou seja, quando nós guardamos a tristeza, ela cresce dentro de nós. A alegria se multiplica quando ela é repartida. Ou seja, nós nos alegramos quando Deus faz uma coisa boa com a gente, mas quando nós compartilhamos, essa alegria se multiplica. E ele está dizendo aqui, é a experiência mais próxima do céu que nós podemos desfrutar nessa terra, quando nós compartilhamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Gente, terrível é a vida de quem não tem com quem compartilhar as suas alegrias e conquistas. É terrível. Olha o que o sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, onde ele descreve a vida de um homem solitário. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, não tinha irmão, não tinha amigos. Trabalhava sem parar. Não parava de trabalhar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Conseguia dinheiro, queria mais dinheiro. Conseguia dinheiro, conseguia mais dinheiro. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Não tinha ninguém para se divertir, para contar uma piada, para se alegrar. Olha o que Salomão vai dizer, isso é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Você trabalhar, conquistar, não tem ninguém com quem repartir. Porque a verdadeira alegria está em repartir aquilo que nós recebemos de Deus. Nós precisamos de gente para celebrar. Gente, foi através da visita de Maria que Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus.
Maria foi lá, se encontrou com ela ia compartilhar, mas Isabel já adiantou o negócio. O Espírito Santo veio sobre ela, e ela, nossa, bendita sejas tu, mulher. Que abençoada você é. Que graciosa você é que está carregando o Messias. Gente, nós não nos damos conta que um dos caminhos para sermos cheios de Deus é celebrarmos juntos. A gente acha que o caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo é orar sozinho no nosso quarto, é ler a Bíblia sozinho. Olha o que Efésios vai dizer para nós. Deixem-se encher pelo Espírito. Como que vocês vão fazer isso? Falem entre si salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui a gente faz sozinho? Sim ou não? Não, é em comunidade aqui. É nós compartilharmos de cânticos, é nós compartilharmos gratidões a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esse é o caminho que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. É o encontro, é a celebração conjunta, é nos alegrarmos juntos. Gente, aqui deve ser o lugar onde nós nos alegramos com a alegria do outro, celebramos juntos, onde repartimos a alegria e a alegria é multiplicada em nosso meio. Aí fica a pergunta, que resposta melhor para a solidão do que a alegria? Do que um coração cheio, do que um coração grato. E aqui deve ser esse lugar onde nós saímos daqui plenos, satisfeitos, gratos por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus, onde nós saímos satisfeitos, onde nós falamos, bendito seja o Senhor, que não age só na minha vida, mas age na vida do meu irmão também, que não apenas me abençoa, mas abençoa o meu irmão também. É aqui este lugar. A alegria deve ser repartida aqui nesse lugar, e quando repartida ela é multiplicada. Então veja, esse é o primeiro ponto que nós trabalhamos, né? Procure alguém com quem você possa celebrar, mas ao mesmo tempo, seja alguém com quem as pessoas podem celebrar. Isso é muito importante. Saiba receber a alegria do outro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então veja que não basta você procurar alguém para celebrar. Você precisa ser alguém com quem as pessoas podem celebrar. Não adianta nada a gente vir aqui compartilhar a alegria e alguém vir com um balde de água fria. Né? Não é isso, tá? Porque como já afirmamos na introdução, nós temos muita dificuldade de lidar com o sucesso e com a felicidade do outro. Porque geralmente nós reagimos ao sucesso alheio com inveja. Não, eu queria estar no lugar do fulano, olha só como ele é abençoado, olha como a família dele é abençoada, olha como os filhos são lindos, os meus filhos são rebeldes, né? Olha o carro dele, meu carro capengando, fervendo, né? Ou seja, a gente reage com o sucesso do outro, com o bem-estar do outro, com inveja, ou com ressentimento. A gente está ouvindo aqui os irmãos compartilharem com grande alegria aquilo que Deus tem feito, e a gente fica no coração, mas por que não comigo, Deus? Né? A gente fica, por que não comigo? Por que Deus não faz comigo? A gente reage à alegria do outro com ressentimento. Como que isso se evidencia na prática? Nós diminuímos a conquista dos outros. Nós desmerecemos o sucesso dos outros. Quer um exemplo? A gente ouve uma boa notícia de uma pessoa, a gente fala, mas também, com o dinheiro que ele tem, com a família que ele tem, com os privilégios que ele tem, com o corpo que ele tem, com as oportunidades que ele tem, até eu. Com o tempo que ele tem, até eu. Com os recursos que ele tem, até eu. Ou seja, nós diminuímos, desmerecemos a conquista e o sucesso dos outros. Isso é ser uma pessoa com quem as pessoas não podem celebrar com você. Quando você sempre quer diminuir o outro. Quando você quer sempre sair por cima, né? Se sentindo superior aos outros. Mas veja, gente, na história de Maria, ela tinha todos os motivos para se orgulhar. Ela tinha todos os motivos para ser soberba, para se sentir melhor do que as outras mulheres. Afinal de contas, ela estava gestando o Messias. Ela podia chegar para suas amigas, eu estou gestando o Messias, você não. Deus me agraciou, não agraciou você. Né? Ela tinha todas as razões para fazer isso. Mas ela reage como, gente? Com humildade.
ela age com humildade. Olha só os termos que ela utiliza. O Senhor olhou para a sua serva. O Senhor me agraciou. Eu não mereço isso aqui não. Ela reage com humildade. Ela foi chamada pelo anjo Gabriel de agraciada. E, gente, a graça deve nos conduzir, inevitavelmente, a agir com humildade. Caso contrário, ainda não entendemos o que é a graça. Graça e soberba são duas palavras incompatíveis, não cola. A partir do momento que o anjo Gabriel chega para Maria e fala, você é agraciada, não, você não merece mesmo essa bênção. Mas Deus te tornou agraciado. E como Maria reage? Com humildade. Humildade. Ela tinha todos os motivos para se orgulhar, mas ela reconhece, é graça de Deus. E se é graça de Deus, eu devo receber isso com humildade. Ao mesmo tempo, nós temos Isabel, né? Isabel podia ter agido com inveja e ressentimento. Porque, gente, o Messias, para vocês terem uma ideia, era a maior promessa do Antigo Testamento. De um homem que seria enviado por Deus para restaurar a nação de Israel. Então, toda mulher judia engravidava com a expectativa de que, será que eu estou gestando o Messias? Será que é o meu momento, né? Será que sou eu que vou ter o privilégio de gestar aquele que vai salvar o povo de Deus? Porque isso era um grande privilégio. Por isso as pessoas consideravam as mulheres judias amaldiçoadas, porque aquelas que não podiam gestar, porque estavam perdendo a oportunidade de talvez gestarem o Messias. Então Isabel poderia ter olhado para Maria e pensado o quê? Meu Deus, eu queria estar no lugar de Maria, né? Eu queria ser a agraciada, né? Por que Deus escolheu Maria e não me escolheu? Isabel poderia ter reagido assim, com inveja, com ressentimento. Mas aí quando Isabel ouviu a saudação de Maria, algo extraordinário aconteceu. O bebê que estava em seu ventre de 6 meses, que é conhecido como João Batista, se agitou diante daquele que estava no ventre de Maria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e ela começou a dizer, bendita é você entre as mulheres. E bendito é o filho que está no seu ventre. O que Isabel faz? Ela celebra. Ela celebra o fato que Maria foi agraciada por Deus. Ela celebra o Messias. Ela fica feliz por Deus ter escolhido Maria para essa missão. Mas o que significa ser bendito? Olha só o significado que William Hendricks traz para nós, né? Bendito significa mais do que ser feliz. Felicidade é o que você sente. Bendito é aquilo que você é. Uma pessoa é bendita quando o favor de Deus repousa sobre ela, quando o Senhor se deleita nela. Então, o que Isabel está dizendo para Maria, então? Bendita é você, Maria. O favor de Deus está sobre você. Deus tem prazer em você e você é abençoado por Deus. O favor de Deus repousa sobre o filho que você está gestando, né? Deus tem prazer nele. E aqui é quase um eco do batismo de Jesus, quando Deus Pai vira para o seu filho e diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Abençoado é o menino que está em seu ventre. Olha só o que Isabel declara, ela começa a bendizer, ela começa a celebrar junto. Então qual é o caminho para sermos alguém com quem as pessoas podem celebrar? Gente, o caminho é aprendermos a falar bem das pessoas. O caminho é aprendermos a bendizer as pessoas. Olha só essa história que vai ilustrar bem aquilo que nós estamos querendo dizer. O famoso pregador inglês, conhecido como Meyer, ele percebeu que se ressentia pela habilidade e pelo desempenho de Campbell Morgan, um pregador que, como Meyer, pastoreava uma grande igreja em Londres. A igreja de Meyer era bem frequentada, mas a de Morgan era ainda mais. Então já vejo o caminho onde isso vai dar, tá? Meyer e Morgan geralmente pregavam juntos em conferências, mas aqueles que ouviam ansiosamente os brilhantes sermões de Morgan, às vezes não estavam presentes quando Meyer assumiu o púlpito. Então, comece a imaginar o que estava sendo gerado no coração desse pastor conhecido como Meyer, tá? Sendo um pastor piedoso, Meyer ficou incomodado ao perceber a inveja e o ressentimento nascendo em seu coração. E ele observou que havia criado o hábito de ressaltar os defeitos e erros de Morgan.
ao mesmo tempo em que minimizava seus talentos e suas realizações, ou seja, começou a diminuir Morgan para as pessoas, né? Não, o sermão dele não é tão bom assim. Olha só, ele falou isso aqui no texto, mas o texto não está dizendo isso, né? Falou besteira, né? Começou a diminuir os feitos do outro pastor. Em reação a isso, Meyer determinou que começaria a orar pela bênção de Deus sobre o ministério de Morgan, entendendo que não poderia continuar sentindo inveja de um homem por cuja bênção estava orando. Logo que ele começou a orar, Meyer podia ser ouvido alegrando-se pela pregação de Morgan, né? Você precisava ter ouvido a pregação de Morgan hoje. Ele exultava no coração. Então a oração de Meyer não apenas o capacitou a amar o seu colega com o dom da alegria, mas em resposta às suas orações, Deus de tal modo superlotou a igreja de Morgan, que muitas pessoas não tiveram escolha a não ser frequentar a igreja de Meyer. Olha só, que história sensacional. Onde esse pastor reconheceu, poxa, a inveja, o ressentimento está nascendo no meu coração, eu não quero isso, eu vou orar. Qual que foi o movimento? Ele começou a bendizer o seu irmão. Começou a bendizer o outro pastor. Começou a se alegrar, porque Morgan estava pregando a palavra de Deus, e onde a palavra de Deus é pregada, nós temos que nos alegrar. Qual que é o caminho para a inveja, o ressentimento saindo do nosso coração? Bendiga o seu irmão. Fale bem dele. Coloque seu irmão diante do Senhor, ore por ele, se alegre com ele, celebre com ele. Porque o dom e a graça que está no seu irmão vem de Deus. E se vem de Deus, você tem que se alegrar. Tudo aquilo que vem de Deus deve gerar alegria no nosso coração. Então Isabel ensina aqui o caminho para aprendermos a nos alegrar com a alegria do outro, a bendizer o outro. Não é outro caminho, senão o caminho do amor. Afinal de contas, o amor é paciente. O amor é bondoso. Olha só, o amor não é inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. Não procura os seus próprios interesses. Não se ira facilmente, nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Uma mulher cheia do Espírito Santo, chamada Isabel, ela evidencia o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria. Qual que é o caminho para nós celebrarmos juntos uns com os outros? Aprender a bendizer os nossos irmãos, a falar bem deles. A quando perguntarem sobre o nosso irmão, falar, não, ele é uma benção, ele é abençoado demais. Nós precisamos aprender a falar bem um do outro, e esse é o caminho para que a inveja, o ressentimento, tudo isso saia do nosso coração, para que este lugar seja só alegria, só alegria. Então, gente, nós apontamos na introdução que nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro por causa de uma palavrinha chamada descontentamento. E quem participou aqui do estudo bíblico de manhã, vocês estão vendo que os assuntos estão coincidindo aqui, né? Descontentamento. E para lidarmos com o descontentamento, nós precisamos redefinir o conceito do que é ser uma pessoa abençoada. Nós precisamos redefinir esse conceito urgentemente, porque geralmente consideramos uma pessoa abençoada quando ela possui bens materiais. Uma conta bancária recheada, carro de última geração, saúde, corpo sarado. A gente olha para uma pessoa dessa e fala, não, esse aí é abençoado por Deus. Deus tem os seus preferidos, né? Tem uns que são bonitos, tem outros que são feios, Deus tem os seus favoritos, né? A gente considera abençoado isso, aquilo que nós podemos ver, coisas materiais, tá? Mas o conceito de abençoado é outro nas Escrituras. Sabe por que Maria é bendita aqui? Não porque ela é bonita, não porque ela se veste bem. Não, Maria é abençoada porque ela está gestando o Messias. É isso. Ela é abençoada porque está gestando o Messias. Isabel se sente agraciada por quê? Porque ela está diante daquele que está no ventre de Maria, o Messias. Maria é feliz porque creu no Messias. Então, gente, entenda que a presença de Cristo Jesus faz com que todas as coisas percam o seu valor, porque Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é o nosso bem mais precioso. Se você tem a Jesus, você é abençoado. Então veja que ser abençoado não tem a ver com bens materiais. Você pode estar cheio de bens materiais e ser uma pessoa amaldiçoada, se você não tem Jesus.
Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do universo, você pode ser famoso, se você não tem a Cristo, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque a bênção não tem a ver com aquilo que nós possuímos. A verdadeira bênção é nós termos Jesus. É termos Jesus. Maria era abençoada por estar gestando o Messias. E sabe por que nós somos abençoados? Porque o mesmo Espírito de Jesus habita em mim e você. Ele habita em nós. E por isso nós somos abençoados. O Espírito do mesmo Messias que habitava no ventre de Maria habita em nós. É isso que nos torna abençoados. Não tem bênção maior do que nós sermos a habitação de Deus, de nós pertencermos a Ele. Porque se nós definimos bênção como sendo coisas materiais, aí nós vamos invejar os outros. Porque se o outro tem mais, ele é mais abençoado. Aí tem inveja, aí tem ressentimento. Mas quando nós reconhecemos que a bênção é ser habitado por Deus, é pertencer a Deus, então eu sou abençoado. A Loícia é abençoada. Vanderlei é abençoado. Por quê? Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós somos abençoados por Deus. Todos aqueles que são seus filhos são abençoados por Deus. Então, gente, é por isso que o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, e por isso eu estou satisfeito. Por isso nada me falta, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho Ele. É por isso que quando Asaf ele tem uma crise de inveja por causa da prosperidade, dos maus, ele chegou à conclusão que os bens materiais não valem de nada no reino de Deus. Aquilo que a traça e a ferrugem corrói não valem de nada no reino de Deus. Nada. E por isso ele afirmou: a quem tenho nos céus, senão a ti? Na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração podem fraquejar, os bens materiais podem se corroer, mas o Senhor é minha força. Ele é minha herança para todo sempre. Ele é o bem de valor maior que nós temos. Se você tem a Deus, você é abençoado. Você é abençoado. Por isso uma mulher conhecida como Teresa de Ávila, ela tem uma oração que diz: nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espante. Olha o que ela diz: quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Então saiba disso, você é abençoado, bendito, agraciado, porque você tem a Deus e isso te basta. Você pode sair daqui declarando assim: sim, pastor, que delícia, eu sou bendito, abençoado, agraciado por Deus. Por quê? Porque você tem a Deus. É isso que te torna bendito, agraciado, o fato de Deus ter prazer em você por meio de Cristo Jesus. O fato de Ele te ver e te amar por causa daquilo que Cristo fez. O fato de que a bênção dele está sobre você, porque o Espírito dele está sobre você. Então sim, por meio de Cristo Jesus, você é bendito, agraciado, abençoado, porque a bênção de Deus, o Espírito de Deus, repousa sobre você, habita em você. Então sim, você pode sair daqui com plena convicção: já sou abençoado por Deus, porque Ele habita em mim. Gente, esse é o caminho para o contentamento. Esse é o segredo do qual o apóstolo Paulo falou. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? Ter a Deus. Isso é o segredo do contentamento. E isso nos liberta para nos alegrarmos com a alegria do outro. É isso que nos liberta. Eu tenho a Deus, isso me basta, então eu posso me alegrar com a sua alegria, eu posso me alegrar com aquilo que você recebe de Deus, eu posso me alegrar com o seu testemunho, eu posso me alegrar porque eu tenho a Deus, isso me basta. Não preciso de mais nada, sou livre para amar você, sou livre para me alegrar com você, porque temos a Deus. Temos a Deus. Jesus Cristo, gente, Ele que é a alegria do Pai. Olha só que maravilha isso. Deus entrega a sua alegria para nós. A alegria de Deus é o seu Filho. E o Filho de Deus crucifica toda inveja, todo descontentamento, todo ressentimento na cruz. Sabe por quê?
para que eu e você possamos desfrutar de alegria. A vida de Deus é uma vida de alegria. Então, qual que é o nosso desejo aqui? Que esse lugar não seja apenas um lugar onde nós choramos com os que choram, mas que nos alegramos com aqueles que se alegram. Que aqui seja um lugar de alegria, porque temos a Deus. Isso basta. Amém? Gente, agora as crianças, de uma maneira muito resumida, vão explicar para vocês tudo aquilo que eu levei vários minutos para dizer. Tá bom? Quero chamá-las aqui na frente, elas vão preparar algo para falar para nós, e assim nós vamos finalizar o nosso encontro. Pode sentar. Resumiram tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Assim como Maria é agraciada porque tem Jesus, nós somos agraciados porque somos a habitação do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Antes de nós orarmos, quero agradecer a presença daqueles que nos visitam, né? Sejam muito bem-vindos, voltem sempre, tá? Nós temos uma lembrancinha preparada para aqueles que nos visitam a primeira vez, tá? Então, a equipe de recepção ali, Bela e Rayane, dá um tchauzinho aí, vão entregar uma lembrancinha para você. Mas se você nos visita pela segunda vez, temos uma lembrança para vocês também, tá? Uma sacolinha azul que vocês vão receber, para declarar para vocês, queremos que vocês fiquem no nosso meio, tá? Em outras palavras, voltem sempre. Tá? Vamos ficar de pé, vamos orar, e assim finalizarmos o nosso encontro. Pai querido, te bendizemos. Nós nos alegramos nessa manhã, porque o seu amor repousa sobre nós. Nós nos alegramos essa manhã, porque a sua bênção está sobre nós. Nós somos a habitação do seu Espírito Santo. Nós somos teus, nós te pertencemos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso bem mais precioso, e isso nos basta, Senhor. Por isso que o seu Espírito Santo vem aqui, Senhor, e abasteça os nossos corações com satisfação, com contentamento, com alegria, que possamos sair daqui cheios, Senhor, na plena certeza de que nós já somos abençoados pelo Senhor. Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais, e por isso nós nos alegramos. Nós temos tudo o que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor, e por isso nós estamos satisfeitos. O Senhor é o nosso Deus, e por isso nós estamos contentes, alegres, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, por isso todas as coisas perdem o seu valor diante do seu amor. Nós nos alegramos, Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. Isso nos basta, Deus. Abastece o nosso coração essa manhã com a alegria do seu Espírito Santo. Abastece essa comunidade com a alegria do seu Espírito Santo, para que aqui haja louvor, regozijo sincero por aquilo que que o Senhor faz por nós, através de nós. Nós queremos nos alegrar com a alegria do nosso irmão, queremos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem feito, não apenas na nossa vida, na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também. O Senhor é o nosso Deus, e nós queremos nos alegrar diante do Senhor. Nós estamos satisfeitos e seguros no Senhor. Nos abastece com a sua alegria, nos enche com o seu Espírito Santo, para que o seu nome seja glorificado. Quanto ao mais que a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a alegria do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém, amém. O mundo vive uma epidemia de solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No mundo em que todo mundo parece estar conectado, 1 em cada 6 pessoas é afetada pela solidão. E os resultados são profundos para a saúde física e emocional. Viver sozinho
é tão perigoso quanto fumar todos os dias 15 cigarros. A solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora no mundo, um buraco que não é preenchido por redes sociais. A solidão é o desafio que define a nossa era.